Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós queremos meditar sobre o tema: o que você faria se Deus estivesse te visitando? Escreva também aqui nos comentários o que você faria se Deus te fizesse uma visita hoje. E se você gostar dessa reflexão, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nas palavras do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, gostaria de destacar os versículos 41 e 42, aonde está escrito assim: Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Podem sentar? Estimados, gostaria que vocês fizessem uma reflexão no dia de hoje, para iniciar a mensagem. Já que tanto a leitura de Gênesis quanto a leitura do Evangelho falam sobre a visita de Deus, eu gostaria de que vocês fizessem essa reflexão. O que vocês fariam se, por um acaso, o próprio Deus, de uma hora para outra, batesse na porta da casa de vocês para lhes fazer uma visita? Como vocês reagiriam? O que vocês fariam? Nas duas histórias de hoje, em Gênesis e aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos Deus fazendo uma visita. Em Gênesis nós vemos que Abraão e Sara quiseram receber muito bem a Deus, prepararam um jantar, uma comida, um almoço talvez. E na leitura do Evangelho nós vemos que Marta e Maria também quiseram receber muito bem o próprio Jesus que as estava visitando. Como que vocês receberiam? O que vocês fariam se de uma hora para outra Jesus visitasse a casa de vocês? Vocês iriam correndo preparar alguma coisa para Deus? Uma comida? Um almoço? Talvez um churrasco? Talvez vocês iriam se preocupar com a casa que não estava arrumada, porque Deus chegou de uma hora para outra, e pensaria assim: nossa, Deus está vendo aqui toda a minha bagunça, os brinquedos jogados do Samuel pela casa toda. O que vocês fariam? Qual dessas duas personagens será que nós? Será que nós iríamos escolher querer atender bem a Deus, servindo talvez do melhor que nós pudéssemos, com um jantar maravilhoso, um almoço muito bom, deixando a casa arrumada? Ou será que nós simplesmente iríamos sentar e ouvir a Deus falar, ouvir a Jesus falar? Digo por talvez experiência própria que a maioria de nós escolheria, acho que a primeira opção. Todos nós gostamos de tratar muito bem as pessoas que nos visitam.
Queremos muitas vezes dar o melhor e o mais confortável para elas. E isso em si não tem nada de errado. Assim Abraão e Sara fizeram com Deus quando ele os visitou, e assim também Marta quis fazer com Jesus. E não tem nada de errado querer servir bem o próprio Deus. E quando alguém nos visita, também não tem nada de errado nós queremos servir bem os nossos visitantes. Porém, há algo muito mais especial e muito mais valioso, que é o próprio visitante. É a pessoa que nos visita, que neste caso aqui foi o próprio Deus. E como é que vocês acham que nós podemos agradar melhor a Deus? Como é que será que Deus se agrada mais? Que nós o sirvamos ou que nós deixemos Ele nos servir? O próprio Jesus mesmo, quando ele estava aqui, ele disse para os seus seguidores que o Filho do Homem, ele, não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. Como eu disse, não há nada de errado em querermos servir a Deus muito bem. Porém, quando nós muitas vezes recebemos uma visita, e isso algumas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu na minha casa, até mesmo muitas vezes com minha mãe, né, que ela preferia muitas vezes ajudar e auxiliar e servir muito bem os convidados. E às vezes os convidados ficavam sentados e a pessoa ficava lá agitada nos seus afazeres para servir bem os convidados. E aí o que acontecia? Não havia uma conversa. E aí eu chegava para minha mãe e dizia o seguinte: Marta, Marta. E ela sorria e dizia: mas eu quero tratar vocês muito bem. E realmente assim é. Como eu disse, não tem nada de errado. Porém, quando falamos em questão de fé, em questão de espiritualidade, nós temos que lembrar que uma coisa é a mais necessária de todas. Deus não veio ao mundo para ser servido por nós. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus. Nós somos salvos e unicamente pela fé. E lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo diz claramente que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, o ouvir da pregação da palavra de Deus. Por isso que isso é a única coisa que é necessária para nós, para a nossa vida e para a nossa salvação. E por isso, quando Marta chega para Jesus, confrontando Jesus e dizendo: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe aqui sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. É interessante aqui que Marta, poderia ter chegado direto na sua irmã, mas ela foi em Jesus. Não sei porquê, talvez ela estava incomodada com essa situação, incomodada com a conversa que Jesus estava proporcionando para sua irmã. Em vez de ela sentar para ouvir a Jesus. E por que ela não faz isso? Por que ela não se preocupa com isso?
O próprio Senhor responde: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E na realidade, hoje nós vemos que a maioria das pessoas andam como Marta. As pessoas hoje estão agitadas, com afazeres e com trabalhos, seja na sua casa, seja o seu trabalho, sejam os afazeres diários, se preocupam com muitas coisas ao mesmo tempo. E aquilo que realmente é necessário para a nossa vida, muitas vezes é deixado de lado. Faço uma pergunta como um questionamento para vocês. Quantas vezes, durante uma semana, vocês ouvem Deus falar com vocês? Nós nos preocupamos muitas vezes com tantas coisas diariamente, e o principal, que é ouvir Deus falar conosco, muitas vezes é esquecido. Na nossa música, a música que cantamos antes, se eu não me engano, na estrofe 3, vou até pedir para a Rebeca voltar um pouquinho. Só esta coisa é necessária, por isso a temos de buscar. Em nossa devoção diária, na Bíblia vamos encontrar. Quem ouve a Cristo com amor tem vida e paz no Salvador. As pessoas andam sem paz, andam ansiosas, andam agitadas, estressadas e até mesmo depressivas, porque esquecem muitas vezes daquilo que é necessário. É simples, ouvir a Cristo com amor. Ouvir a Cristo, ouvir na sua palavra, na devoção. A nossa igreja tem belíssimos devocionários que ajudam na nossa meditação diária. Para muitas pessoas, vir no culto uma vez por semana já basta. Para outras, nem isso. E, infelizmente, muitas vezes nossas igrejas estão vazias porque as pessoas se preocupam com tantas e tantas e tantas coisas, mas aquilo que realmente é necessário, que é a fé no Salvador Jesus, para ter a vida eterna, isso é deixado de lado. E isso é algo tão simples, que o ouvir não é nenhuma ação que nós fazemos, nós estamos apenas recebendo isso. Nós não precisamos fazer nada, só deixar Deus falar conosco. Só ouvir a Cristo. Maria escolheu a melhor parte de todas, e esta ninguém pode tirar. Vocês, quando vêm à igreja para ouvir o pastor pregar, ouvir o pastor anunciar, vocês estão deixando as coisas de Deus, do mundo de lado, muitas vezes, que seriam legais, mas preferiram a melhor e a principal parte, que é ouvir a Deus falar. Isso é o mais importante de tudo. Que bom que nós podemos estar na casa de Deus, como diz lá no Salmo 27. E o meu prazer é estar na casa de Deus todos os dias, para ouvir Deus falar. E a casa de Deus não precisa ser somente o templo, mas a nossa própria casa, a nossa morada, aonde Deus realmente quer habitar todos os dias. Deus não quer ser apenas um visitante que chega de uma hora para outra, mas quer habitar em nossas vidas diariamente. Que a gente lembre, nos momentos onde estivermos agitados e preocupados com as coisas do mundo, e talvez isso não é errado, nós nos preocuparmos em querer servir e atender as pessoas. Querer servir e atender o próprio Deus, muito bem, assim como Abraão e Sara fizeram, assim como a Marta queria fazer.
mas que a gente lembre sempre de, em todos os momentos, que o mais importante e a única coisa que é necessária é ouvir a Deus falar com a gente. Buscando e colocando a Deus em primeiro lugar, como o próprio Jesus diz, as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Mas é necessário isso. E só isso, apenas uma coisa é necessária: ouvir a Deus, ouvir a Jesus. E isso ninguém vai tirar de vocês. Ninguém pode tirar isso de vocês. E que a gente saiba colocar sempre isto em primeiro lugar em nossas vidas. As agitações, as preocupações da vida, elas vão vir, vão acontecer. Todos nós vamos ter, e é inevitável que tenhamos enquanto estamos neste mundo. Mas para ter realmente paz, tranquilidade, sossego, que nós deixamos Deus falar com a gente. E Deus fala conosco hoje através da sua palavra. Que a gente busque diariamente ler a palavra de Deus, falar com o nosso Deus, não deixar a visita de lado, mas ouvir a Deus e assim também, como uma resposta, conversar com Ele, falar com Ele através da oração. Mas sobre a oração, isso é episódio para o nosso culto da semana que vem, quando no capítulo 11 nós temos quando Jesus ensina então os seus discípulos a orar. Porque a primeira coisa e a mais importante é ouvir. E aí podemos dizer que então a consequência do ouvir a Jesus é conversar com Ele através da oração. Mas o mais importante, em primeiro lugar, está ouvir a Deus falar conosco. E que assim possa ser nas vidas de vocês. Deixem Jesus habitar na casa de vocês. Uma visita que seja para sempre. E para ela ser para sempre, é somente uma coisa necessária: ouvir a Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas também venham a ouvir falar também do nosso Deus. Que Deus assim te abençoe e te dê uma ótima semana.